Essa cena apareceu pra mim outro dia. Olá, James. E embora ela abra portas para várias teorias da conspiração, para explicações sobre o sistema, poder e manipulação, quando li os comentários a respeito, percebi algo curioso. As interpretações diziam menos sobre o mundo em si e mais sobre as próprias pessoas e como elas enxergam o mundo. Você já vai entender. Assista a cena e me diga você mesmo o que pensa. Depois eu te explico o que entendi. Olá, James. Bem-vindo. Gostou da ilha? Minha avó tinha uma ilha. Nada para se vangloriar. Dava-se uma volta nela em 1 hora. Mas ainda assim era um paraíso para nós. Um verão, fizemos uma visita e descobrimos que o lugar estava infestado de ratos. Chegaram num barco de pesca e passaram a se alimentar de coco. Como se eliminam os ratos de uma ilha? Minha avó me ensinou. Enterramos um barril e deixamos ele aberto. Depois colocamos um coco como isca. Aí os ratos vão em busca do coco e põe. Eles caem no barril. E depois de 1 mês, prendemos todos os ratos. Mas o que fazemos depois? Jogamos o barril no oceano? Queimamos ele? Não. Deixamos ele ali. Os ratos começam a sentir fome. E um a um, começam a se devorar. Até que só restam 2, os 2 sobreviventes. E depois disso, matamos eles? Não. Pegamos eles e os soltamos nas árvores. Mas agora eles não comem mais coco. Agora eles só comem rato. Mudamos a natureza deles. Interessante, né? Agora, é evidente que o que essa cena descreve não é apenas um método de extermínio de pragas. Imagino que ao longo da cena, várias teorias devem ter passado pela sua cabeça. Inclusive, fique à vontade para colocar sua interpretação nos comentários. Mas o que será que ela realmente nos mostra? Será que devemos desconfiar de qualquer homem que começa uma conversa com uma história sobre ratos canibais? Que o mundo é cruel e apenas os mais fortes sobrevivem? Que existe um grande esquema nos bastidores controlando tudo? Cada um que assiste a essa cena projeta nela seus próprios fantasmas. Uns veem um retrato da política, outros um modelo do capitalismo, outros uma metáfora da sociedade moderna. E eu posso te garantir que muitos vão ver essa cena e a primeira ideia que vem na cabeça vai ser algo como: isso é o que o STF faz, isso é coisa do PT, esses são os bolsonaristas, essa é a Matrix. Aquelas mesmas acusações de sempre, recicladas em todo e qualquer vídeo na internet, em qualquer discussão, sobre absolutamente qualquer tema. E olha, pode até ser que o que você tem a dizer faça total sentido, pode até ser que você encontre justificativas plausíveis para o que está falando, mas o que quero te mostrar é que talvez essa cena revele algo muito mais profundo do que essa nossa reação imediata de ódio e insatisfação com aquilo que vemos na superfície, com aquilo que vemos e convivemos todos os dias. O que quero dizer é que talvez o mais revelador aqui não seja a cena em si, mas a nossa reação a ela, porque o que vejo nela não é simplesmente um jogo de ratos, mas um espelho, e o reflexo que esse espelho nos mostra é perturbador. Estou te falando isso porque a reação natural da grande maioria ao ver algo do tipo é escolher um lado e culpar o outro. Como se fosse um reflexo condicionado, uma resposta automática, como se fosse um animal treinado, por que não, como um rato no barril. E o pior de tudo é que as pessoas fazem isso e ainda se acham superiores. Acham que sua indignação política os torna mais nobres, que sua escolha de time os torna mais esclarecidos, que defender um lado com fanatismo os torna moralmente superiores, como se o simples ato de escolher um campo de batalha os redimisse da condição patética de peões. Mas vamos dar um passo atrás e pensar. Qual é a ideia de quem colocou os ratos no barril? Não é apenas confiná-los, é dividi-los, criar um conflito entre eles, fazer com que a guerra, que antes era externa, se torne interna, de modo que no final nem seja mais necessário controlá-los, eles mesmos se encarregam disso. Esse é o poder invisível, o controle mais eficiente de todos, aquele que se infiltra dentro da mente dos controlados. E será que isso que estou descrevendo não resume a história da humanidade? Um sistema que precisa de tempos em tempos fazer pequenas correções, realinhar peças, reajustar algumas engrenagens, uma crise aqui, um colapso econômico ali, uma guerra para reconfigurar o tabuleiro. Mas no final, o verdadeiro triunfo do poder não está nessas intervenções ocasionais. Está no fato de que, uma vez moldadas, as próprias peças do jogo sustentam a sua existência.
Isso é, os peões já foram treinados para manter o sistema funcionando sem nem perceberem que o fazem. E mais do que isso, eles acreditam que essa é sua real natureza. Acham que a rivalidade, a disputa, a necessidade de destruir o outro para garantir a própria sobrevivência são características inevitáveis do ser humano. Mas e se não forem? E se, assim como os ratos no barril, fomos apenas condicionados a acreditar nisso? Quando mergulhamos mais a fundo, logo percebemos que a lógica do barril não é simplesmente sobre esquerda ou direita, ricos ou pobres, conservadores ou progressistas. A lógica do barril é a lógica da divisão. E essas divisões não se sustentam sozinhas. Elas são projetadas, são incentivadas por aqueles que estão no poder. O que acontece quando fechamos os ratos dentro do barril? Na prática, estamos usando sua própria natureza contra eles mesmos. E o que isso significa? Significa que o desespero, o instinto de sobrevivência e, nesse caso específico, a fome, podem ser manipulados para moldar o comportamento. E esse é o ponto crucial. Não importa o que você deseje, se eu controlar o ambiente, eu controlo como você sacia esse desejo. Os ratos querem sobreviver, mas dentro do barril há apenas uma forma de fazer isso: devorando uns aos outros. E o sistema não aparece como uma forma de te impedir de ter fome. Ele está aí para garantir que a única forma de saciá-la seja do jeito que ele quer. E enquanto estamos ocupados correndo atrás de migalhas, brigando por ideologias e atacando uns aos outros, o verdadeiro jogo continua. Imagine se os ratos se unissem. Eles voltariam a se multiplicar, voltariam a se espalhar, voltariam a ser um problema. Mas enquanto eles estiverem ocupados se destruindo, não existe nenhuma ameaça ao poder naquela ilha. Já dizia Maquiavel, quer se manter no poder? Divida quem te dá o poder. É assim que os grandes estrategistas controlam sociedades. Eles não precisam reprimir revoltas ou esmagar opositores com força bruta. Basta garantir que as massas nunca encontrem um inimigo comum. Enquanto a sociedade está ocupada brigando entre si, enquanto cada um está convencido de que o outro lado é o verdadeiro problema, enquanto os ratos continuam devorando uns aos outros, o jogo de poder continua. Agora olha ao seu redor. Quantas coisas nos dividem? Política, classes sociais, religiões, ideologias e até mesmo o futebol. Perceba como o outro é visto como inimigo, não como alguém com outra visão de mundo, mas como uma ameaça que precisa ser combatida. Não importa o quão parecidas sejam as nossas vidas, se estivermos em lados opostos, nos odiamos automaticamente. Porque a humanidade ama pensar em extremos. Certo ou errado, preto ou branco, esquerda ou direita, estamos programados para escolher um lado, definir um inimigo e acreditar que estamos certos. E quando eu falo de programação, isso pode parecer algo raso e simples de se livrar, mas acredite, não é. Aproveitando, eu até queria te fazer um convite. Eu desenvolvi uma série onde reuni conceitos e ideias densas, que demorei anos para escrever e desenvolver, e por isso infelizmente não disponibilizo ele aqui no YouTube. Mas se trata de uma série de 10 episódios, mais de 4 horas de conteúdo, que eu não tenho dúvida que vão te levar para um entendimento diferente da vida. Dá uma olhada aí nos comentários que recebi de quem já terminou de assistir. E tem mais! Nos próximos dias, vou adicionar um módulo gratuito falando de poder, manipulação, sedução. Quem tiver interesse, dá uma olhada nesse vídeo aqui mesmo no YouTube, onde te explico mais a respeito. Mas voltando para o que eu estava falando, é bem provável que após analisar essa história dos ratos, alguns possam pensar: mas espera aí, o que diferencia a espécie humana dos outros animais é a nossa racionalidade. Nós temos a razão, os ratos não. Por isso eles agem de forma estúpida, sem nem pensar que foram programados para isso. Nós não somos assim. Agora, será que somos realmente tão racionais quanto gostamos de acreditar? Essa crença na superioridade da razão humana é talvez a ilusão mais conveniente de todas. Nietzsche já desmascarava essa falácia há muito tempo. Ele acreditava que o homem não age com base na razão. Ele age movido por impulsos profundos, desejos inconscientes, forças que ele mesmo não compreende. A razão não é a engrenagem que move nossas decisões. Ela é apenas a desculpa que damos para nossas escolhas depois que já as fizemos. Quer um exemplo? Pegue qualquer decisão importante da sua vida. Escolher uma profissão, um parceiro, uma ideologia. Você acha que escolheu tudo isso racionalmente? Que analisou friamente cada variável e chegou à melhor conclusão possível? Nietzsche dizia que isso é uma ilusão conveniente. As nossas decisões não são guiadas pela razão. Elas são guiadas por desejos, impulsos e necessidades que muitas vezes nem sabemos de onde vêm. Na verdade, cada escolha que você faz é o resultado de uma batalha silenciosa entre esses desejos. Pense na decisão de permanecer fiel a um relacionamento. Você pode acreditar que escolhe não trair por princípios, por valores, por amor. Mas Nietzsche dizia que se olharmos mais fundo, perceberemos que não foi a razão que decidiu por você. Foi o desejo mais forte que venceu.
Talvez o desejo de manter a estabilidade e evitar a culpa tenha sido maior que o desejo momentâneo da traição. Talvez o medo da perda tenha superado o impulso da aventura. Ou talvez simplesmente a oportunidade não tenha surgido. O que quer que tenha acontecido não foi um cálculo racional, foi um conflito de forças dentro de você. E a razão, ela veio depois, para te contar uma história bonita. Uma história na qual você se convence de que sempre soube o que estava fazendo. Uma história que te convence que foi você quem decidiu. Mas foi você mesmo? Oscar Wilde dizia que as emoções do homem são despertadas mais rapidamente que sua inteligência. É bem mais fácil sensibilizar-se com a dor do que com a ideia. Tudo me leva a crer que, em algum nível, Nietzsche e Wilde tinham razão. Afinal, é exatamente assim que somos manipulados. O barril em que estamos presos não precisa ser de aço. Pode ser feito de medo, de indignação, de revolta, porque a verdade é que não pensamos, nós reagimos. Alguém aciona um gatilho emocional e você responde. Alguém te ameaça com miséria e você trabalha feito um condenado. Alguém te diz que seu grupo está sob ataque e você revida. Alguém aponta um inimigo e você, sem hesitar, o transforma no centro da sua raiva. Isso é racionalidade? Ou isso é exatamente o que os ratos fazem no barril? Os ratos reagem à fome, e a fome os levou a se devorarem. Mas os humanos têm fomes mais sofisticadas, fomes que o sistema aprendeu a usar contra nós. A fome por aceitação nos torna conformistas, a fome por status nos torna competitivos, a fome por riqueza e poder nos torna previsíveis, a fome por segurança nos torna submissos, a fome por sentido nos torna presas fáceis para qualquer narrativa que pareça preencher o vazio. Uma fome que é moldada pelo próprio ambiente em que estamos inseridos. E quando olhamos para trás, nossa natureza já mudou. O problema é que nós nunca percebemos que fomos programados, e enquanto os ratos são presos pelo estômago, nós somos presos pelas emoções. Eis que surge a questão: se os ratos se alimentavam de cocos, mas o barril os condicionou, fazendo eles esquecerem do que eram antes, e quando finalmente são soltos, já nem se lembram mais dos cocos? E nós? O que éramos nossos cocos? O que nos nutria antes de sermos jogados nesse barril? O que éramos antes de começar a nos devorar? Será que um dia vamos lembrar? Sinceramente, eu não sei.